Bom, o tema da nossa aula de hoje é um tema importantíssimo, tá? É o processo de emancipação ou de independência do Brasil, tá? Então, nós já estudamos as revoltas nativistas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, vimos a independência da América Espanhola dos Estados Unidos, vimos os processos de Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa, estudamos ali a chegada da corte portuguesa, aqui no Brasil em 1808. De acordo com alguns historiadores, alguns historiadores costumam dizer que a independência do Brasil já teria começado a partir da chegada de Dom João, em 1808, quando ele abre os portos às Nações Amigas. Porém, todo o processo de emancipação do Brasil ele se dá, de acordo com a data histórica, em 1822. Vamos entender algumas coisas, tá? Dom João chega no Brasil, ele abre os portos, né? O Brasil começa a ter uma forte influência inglesa. As cortes portuguesas, ele instala todo o poder de Portugal aqui, o Brasil é levado à categoria de Reino Unido, e aí vai se surgir vários grupos, já com Dom João, e depois quando Dom João deixa Dom Pedro I, seu príncipe, seu filho regente, como regente aqui no Brasil, vão deixar, dois grupos começam a polarizar o discurso. Tá? Primeiro, um Brasil independente, uma nação independente, e segundo, a volta do Brasil à colônia, à condição de colônia. Então, a independência do Brasil, ela teve influência direta do iluminismo da Revolução Francesa também, tá? E também da Revolução Industrial, porque os ingleses, eles tinham forte interesse na emancipação direta do Brasil de Portugal. Bom, a partir daí, vários grupos vão começar a polarizar o processo de independência do Brasil. Bom, Dom João acaba morrendo em 1820. Dom João morre, né? Perdão, Dom João não morre não. Dom João, ele vai para Portugal e a partir daí ele deixa seu filho aqui. Porém, as cortes de Lisboa vão exigir a volta de Dom Pedro I, tá? Para jurar lá a Constituição, nova Constituição de Portugal. Dom Pedro se recusa, o chamado dia do fico. Dom Pedro tinha influência direta da sua esposa, a arquiduquesa austríaca Maria Leopoldina de Habsburgo, tá? Dona Leopoldina é uma mulher muito inteligente, muito à frente do seu tempo, tá? Quem quiser conhecer a história de Dona Leopoldina um pouquinho, vocês podem assistir a novela Novo Mundo e também procurar no YouTube sobre Dona Leopoldina, Imperatriz do Brasil, tá? Então, Dona Leopoldina era uma mulher muito influente em relação à política, assim como José Bonifácio. Bom, às Cortes de Lisboa vai se começar um forte debate entre deputados brasileiros e deputados portugueses para a condição do Brasil. O Brasil volta a ser colônia de Portugal ou o Brasil torna-se independente. Uma outra questão também, que havia um grupo, principalmente a aristocracia rural, que desejava a independência do Brasil, porém com continuidades e traços com Portugal. A manutenção da estrutura econômica, tá? Ou seja, o Brasil tornaria-se independente, porém com a escravidão, com grande latifúndio, propriedade de terra, e sendo um país ainda voltado para a dependência do capital inglês. E a partir daí, todo esse processo de independência vai ocorrer com vários confrontos internos e políticos, até que Dom Pedro I ele vai para São Paulo, tentar apaziguar as questões de São Paulo. Um pouco antes disso, ele deixa sua esposa, Dona Leopoldina, como regente, tá, regente do Brasil. A princesa Leopoldina foi a primeira mulher a governar o país, tá? Isso no século XIX. E a partir daí, Dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, que era ministro, eles vão assinar o processo de independência. Então, na realidade, quem assinou o processo de independência do Brasil foram a princesa Leopoldina e José Bonifácio de Andrade. E aí Dom Pedro recebe as cartas, né, desses duas figuras importantes, e ele proclama a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Como eu falei para vocês, esse processo da independência não houve participação do povo, tá? O povo se manteve ausente. Apenas as elites agrárias que se moveram para o processo de independência. Porém, o Brasil continuou com traços de Portugal. Portugal demorou a reconhecer a independência, acabou reconhecendo pelo apoio inglês. Então, a Inglaterra tinha total interesse nisso, né? Então, o Brasil, quando tornou-se independente de Portugal,
o Brasil ficou sendo governado por um português, um príncipe português, sem participação do povo, e toda a estrutura arcaica que tinha do tempo de colônia, continua a escravidão, continua a dependência econômica, continua o latifúndio, tá? E continua uma pequena elite mandando. E principalmente, o que vai acontecer? O Brasil não era um Estado. Então, Dom Pedro ele vai ter que organizar, vai ter que criar um Estado. Então, você sai de uma colônia para criar um Estado, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa questão da independência do Brasil.